Bem-vindos. Sabe, tem uma coisa que eu estava pensando outro dia, Hum. o trabalho. A gente passa, assim, a maior parte da nossa vida adulta trabalhando, pensando nisso, falando sobre isso. É o centro de tudo, né? É o centro de tudo. Mas a gente raramente para e se pergunta por quê? Por que isso domina tanto a nossa vida? A nossa conversa de hoje vai fundo nessa questão, usando um material que faz uma arqueologia da nossa relação com o trabalho. Misturando história e filosofia. Exato. A missão aqui é entender como o trabalho virou essa força central e que ideias, muitas vezes invisíveis, moldam o nosso dia a dia. E tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas é gigantesca. Qual? A gente trabalha porque isso faz parte da nossa essência, do que nos torna humanos, ou a gente trabalha simplesmente para não morrer de fome? E o mais curioso é que essa centralidade toda do trabalho é algo muito, mas muito recente na história da humanidade. Pois é uma invenção moderna. Essa tensão que você mencionou, sabe? Entre ser uma expressão da alma ou uma mera necessidade, Uhum. é o grande conflito que a análise que a gente tem em mãos nos convida a explorar. É uma chance de tirar o piloto automático e questionar as fundações daquilo que define tanto da nossa identidade hoje. Ok, então vamos desempacotar isso. O ponto de virada, o Big Bang do mundo do trabalho, como a gente conhece, aconteceu nos últimos 250 anos. A Revolução Industrial. A famosa Revolução Industrial. Parece aula de história, mas os ecos disso estão no nosso celular, no nosso computador. Na nossa rotina. Totalmente. Foi ali que surgiram as fábricas, as máquinas, a vapor e o que a análise chama de homem tecnológico. E o que eu acho mais chocante e que o material deixa bem claro é o paradoxo que nasceu ali. Sei. De um lado, o trabalho foi colocado num pedestal, virou sinônimo de virtude, de progresso. Do outro, essa mesma exaltação gerou uma miséria e uma desigualdade, assim, em escala nunca antes vista. Exato. E eu fico, genuinamente travado nesse ponto. Como é que a gente celebra tanto uma coisa que na sua origem foi fonte de tanto sofrimento? Essa contradição, ela só fica clara mesmo quando a gente olha para o que veio antes. Para o mundo antigo. Exato. A análise faz um contraponto brilhante com o mundo antigo. Para pensadores como Aristóteles, a vida ideal era o oposto da vida de trabalho. Era a vida do ócio contemplativo. Que não é preguiça, né? Não, de jeito nenhum. Não é ficar no sofá. Era o tempo livre para pensar, para filosofar, para participar da vida pública. Isso era considerado a atividade mais nobre. O que te realizava como ser humano. Perfeito, o que de fato te realizava. O trabalho manual, o ganha-pão, era visto como algo que te prendia às necessidades do corpo, que te embrutecia, sabe? Entendi. Te afastava do pensamento, era quase uma atividade de segunda classe. Então imagine o choque. A Revolução Industrial não foi só uma troca de ferramentas, foi virar esse sistema de valores de ponta cabeça. O que era desprezado virou o centro da dignidade humana. Exatamente. Essa virada de valores é brutal e nos leva direto para a pergunta de $1 milhão. Por que a gente trabalha? É porque tem algo dentro de nós que nos impulsiona ou porque o mundo nos força? Uhum. A análise apresenta duas perspectivas filosóficas que são como água e óleo. De um lado, tem a visão de Immanuel Kant. Que é fascinante. É fascinante. Ele diz que o ser humano é o único animal que precisa trabalhar para se tornar ele mesmo. E mais, ele argumenta que mesmo se a gente vivesse num paraíso, com tudo do bom e do melhor, a gente ia ficar entediado. A gente ia inventar coisa para fazer. Ia inventar ocupações, projetos, só para não ficar parado. O ócio completo, para Kant, seria uma tortura. Nessa visão, trabalhar é parte do nosso DNA. Exato, é a ideia de que nós somos tipo projetos inacabados e o trabalho é a ferramenta que a gente usa para se construir. Ok. Mas aí, a análise nos joga um balde de água fria com a outra visão, de pensadores como Michel Foucault. O contraponto. Total. Para eles, essa ideia de impulso criativo é, na melhor das hipóteses, uma ilusão romântica. A lógica de Foucault é muito mais dura, mais materialista. Como assim? Ele diz que o trabalho se intensifica não por um chamado interior, mas por pressão externa. Risco de fome, escassez de recursos, aumento da população.
Ah, então não é uma escolha. Não é uma escolha nobre, é uma imposição da realidade para garantir a sobrevivência. É uma fratura filosófica gigantesca, sabe? Total. Uma visão diz que trabalhamos para nos sentirmos humanos, a outra diz que trabalhamos porque somos animais encurralados pelo medo da morte. E a nossa sociedade foi construída em cima dessa tensão. E com a sociedade industrial, essa tensão explode. O trabalho não era mais só uma atividade, virou o eixo em torno do qual a vida inteira girava. A metáfora usada na análise de que os trabalhadores eram peças de uma grande máquina É muito poderosa, né? é muito poderosa. Você não era um indivíduo, era uma engrenagem, um componente substituível. Mas o que eu achei mais interessante é como essa imagem, embora ainda real em muitos aspectos, já não dá conta de tudo. Uhum. Hoje a gente ouve o oposto, não é? Que o trabalho não é sobre ser uma engrenagem, mas sobre expressar seu eu autêntico, encontrar seu propósito. Como a gente foi de um extremo ao outro. Para entender essa virada, a gente precisa voltar para o chão de fábrica do século XIX. Ali na origem de tudo. Exato. Porque foi ali que a semente dessa nova dimensão do trabalho foi plantada, mas de um jeito trágico. A análise pinta um quadro bem sombrio. As cidades, como Londres e Paris, incharam sem planejamento nenhum. Imagino. Os bairros operários eram um amontoado de cortiços úmidos sem saneamento. Doenças como cólera, tuberculose, matavam aos milhares. Nossa. E as pessoas trabalhavam, tipo, 14, 16 horas por dia, incluindo crianças em condições insalubres, perigosas. Era um cenário de exploração brutal. E foi nesse caos que algo mudou. Foi nesse caldeirão de sofrimento que a dimensão social do trabalho que você mencionou nasceu. Não como algo positivo, mas como uma aliança para a sobrevivência. A união pela dor, basicamente. Exatamente. Os trabalhadores começaram a perceber que, sozinhos, eram só engrenagens descartáveis, mas juntos Juntos eles eram uma força. eram uma força. E aí começaram a se organizar em sindicatos, muitas vezes na ilegalidade, arriscando o emprego e até a vida. Era a única forma de lutar por coisas que hoje parecem óbvias, né? Tipo o quê? Um salário que desse para comer, uma jornada de trabalho que não te matasse de exaustão, um mínimo de segurança. O básico. O básico do básico. E o que é curioso é que o material aponta que nem eles se entendiam. Havia uma divisão clara. De um lado, os reformistas, que queriam apenas melhorar o sistema. Do outro, os revolucionários, que queriam queimar o sistema inteiro. E a principal arma deles era a greve, a paralisação. A ideia de que se a gente parar, a máquina para. Isso. Mas isso me leva a uma outra questão. Se as condições eram tão desumanas, por que a rebelião não era a regra? Por que tanta gente, por tanto tempo, pareceu aceitar essa situação? Boa pergunta. A análise argumenta que a resposta não está só na repressão policial, mas uma força muito mais sutil e poderosa. Um conceito que eles destrincham pra gente. A ideologia. Isso. Pensa na ideologia como os óculos que uma sociedade nos dá para enxergar o mundo. Ok. O termo, como a análise mostra, nasceu com uma intenção neutra, quase científica, com um filósofo chamado Destutt de Tracy. Uma ciência das ideias. Exatamente. A ideia dele era essa. Uma ideia que não durou muito tempo, pelo visto. Não mesmo. Nem um pouco, porque logo depois veio Karl Marx e, assim, virou o conceito de cabeça para baixo. Ele mudou tudo. Completamente. Para Marx, ideologia não tinha nada de neutra. Ele fez a pergunta-chave, né? Que é? Ok, mas quem fabrica esses óculos que a gente usa? E a resposta? A classe dominante. A ideologia, na visão marxista, se torna uma máscara, uma ferramenta sofisticadíssima para justificar a exploração e fazer com que ela pareça natural, inevitável ou até justa. Ela esconde as relações de poder. A verdade é resultado do destino, da falta de esforço e não de um sistema que o explora. Você consegue dar um exemplo prático de uma ideia assim? Uma ideia ideológica? Claro, a ideia de que a pobreza é uma falha moral, que se você é pobre, a culpa é sua porque você não se esforçou o suficiente. Ah, sim. A meritocracia levada ao extremo. Exatamente. Essa é uma ideia ideológica clássica.
Ela joga a responsabilidade de um problema sistêmico nas costas do indivíduo, absolvendo o sistema. Entendi. Então, a luta dos sindicatos não era só por pão. Era uma luta contra esses óculos, uma batalha para que as pessoas enxergassem a realidade da exploração. Era uma guerra de consciência. Uau! Ok, essa parte da análise, para ser sincero, me fez olhar para as minhas próprias motivações de um jeito diferente. Uhum. Mas e no nível pessoal? O que nos move no dia a dia? A parte final do material mergulha nisso, separando nossas motivações em 3 caixinhas que parecem parecidas, mas são diferentes: necessidade, desejo e vontade. É uma distinção fundamental. Vamos lá. Necessidade é o básico do básico, a sobrevivência. Pagar o aluguel, comprar comida. Ter um teto? Exato. Não há muita filosofia aqui. É a biologia falando mais alto. Se você não suprir as necessidades, você morre. Ponto. Certo. Já o desejo é outra história. O desejo é o eu quero. Ele não é vital. Ninguém morre por não ter o celular do ano ou uma promoção. Verdade. O desejo muitas vezes é inconsciente, movido por influências sociais, pela publicidade, pela comparação. É impulsivo, busca o prazer imediato. E por fim, a vontade. Que, pelo que eu entendi, é o que nos diferencia. Exatamente. A vontade é uma decisão consciente, deliberada, é a razão entrando em campo. É quando você para, pensa, avalia as consequências e escolhe um curso de ação porque acredita que é o correto ou o melhor a longo prazo. Mesmo que exija um sacrifício agora. Mesmo que vá contra um desejo imediato. A vontade é planejada, enquanto o desejo é reativo. Acho que uma analogia ajuda. É tipo a diferença entre passar na frente de uma doceria e comprar um bolo por impulso, porque o cheiro é bom. Isso é desejo. Uhum. Versus decidir que você vai ter uma alimentação mais saudável, planejar suas refeições e resistir ao bolo mesmo querendo muito porque você tomou uma decisão racional. Isso é a vontade. É uma comparação perfeita. É. Ah, legal. É perfeita. E o material conecta isso de um jeito brilhante com a ideia de liberdade. Filósofos como Maquiavel viam o desejo como a grande força motriz humana. Mas para Kant, que a gente já citou, a verdadeira ação livre e moral vem da vontade. Faz sentido. Agir por necessidade te torna um escravo da biologia. Agir por desejo te torna, de certa forma, um joguete de impulsos. Mas agir por vontade, usando a razão, aí sim, segundo essa linha de pensamento, você está exercendo sua liberdade. E isso se aplica diretamente ao trabalho. Você está nesse emprego por necessidade, por desejo de status ou por uma vontade genuína de construir algo que faz sentido para você? Essa é a grande pergunta. Nossa, que jornada! A gente começou no barulho das fábricas do século XIX, atravessou esse embate filosófico gigante e terminou olhando para dentro, para essas forças que nos puxam. Uhum. Se eu tivesse que resumir a grande mensagem que fica dessa análise, seria que o trabalho nunca é uma coisa só. Ele é, ao mesmo tempo, sobrevivência, status, exploração, conexão, realização. E um campo de batalha de ideias. Exatamente. É isso. O que essa exploração nos mostra é que a nossa relação com o trabalho, seja de amor, ódio ou tédio, não nasce do vácuo. Ela é um produto complexo. É o resultado daquela virada de valores, é moldada pelo conflito eterno entre natureza e necessidade e, talvez o mais importante, é influenciada pelas ideologias que nos dizem o que devemos valorizar. Entender isso não resolve os problemas. Não resolve, mas nos dá um mapa muito mais claro do terreno que a gente pisa todos os dias. E para quem nos ouve, fica uma reflexão final que o material inspira e que me pegou bastante. A análise nos ajuda a diferenciar o desejo, que é imediato, impulsivo, da vontade, que é uma escolha consciente, racional. Olhando para a própria vida profissional, quais decisões que tomamos são mais guiadas pelo desejo, pelo bônus maior, pelo cargo que soa bem, pela aprovação dos outros? E quais representam o verdadeiro ato de vontade, alinhado com um projeto de vida, com aquilo que a gente racionalmente acredita ser importante? E a pergunta que fica no ar é: o que mudaria se a gente conseguisse operar mais a partir da vontade e menos a partir do desejo?